Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde nossa obra social, nosso foco, nossa meta, nossa missão é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe você nesta manhã, segunda-feira, 23 de junho de 2025, iniciamos aí o inverno. Hoje não tá frio não, tá? Ontem, domingo e hoje, segunda, não está frio não. Mas ó, se prepara, tá? Vai fazer frio esse ano aí, tá? Se prepara aí. É só para enrolar, gente. A natureza não brinca não, tá? É isso aí. Que Deus abençoe os nossos inscritos, nossos maravilhosos inscritos. Abençoe você, você que é nosso apoiador, você que está conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 6, ó, este livrão aqui, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, e que Deus possa nos fortalecer nesta manhã, que nós possamos nós possamos tentar hoje e sempre ser gente, tá faltando gente aí. A nossa tentativa aqui é mostrar para esses meninos que é possível sim ser gente, tá? Agradecemos aí a nossa equipe. O culto ontem foi uma bênção, 30 vidas, a maioria crianças e jovens aí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Um abraço especial aí para os nossos apoiadores. Que Deus abençoe a cada um. Nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar violão. Nós estamos precisando de violão. A oficina de música está crescendo, né? E aí a gente está precisando. A gente já está com mais aluno do que quantidade de instrumento. Você puder nos ajudar com a sua inscrição no nosso canal. Você já está nos ajudando. Que Deus abençoe a todos. Eclesiastes capítulo 6. Versículo Eclesiastes é o sábio, né? Tradução é o sábio. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. Já viu isso por aí? Isso é claro que tem. Tem pessoas que... eu vou usar a palavra sorte, tá? Tem pessoas que parecem que têm sorte. Já notou isso? Se dá bem nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos, tem uma saúde boa, né? E outros parecem que não têm tanta sorte, parece que por outro lado eles têm um certo azar, tá? Não sei te explicar por que isso acontece, tá? Mas aqui o sábio está dizendo que é um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que ama e tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer, antes o estranho o come. Então ele está dizendo aqui que tem um cara que tem sorte, tem riquezas, tem bens, tem uma mulher bonita, mora no condomínio, tem um carrão, tem um iPhone 200, mas ele não está conseguindo usufruir dessas coisas. Isso também é vaidade e grave mal. Se o homem gerar 100 filhos e viver 100 anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Olha a comparação que o sábio está fazendo aqui, né? E ele está falando da ideia do bem, né? Para os gregos, filosofia grega antiga, né? Principalmente ali para Aristóteles, o Platão. A ideia do bem era a ideia máxima, né? do ser humano, é alcançar o bem supremo, o bem superior. E esse bem era alcançado vivendo dentro da sociedade, tá? Não tem como, praticamente impossível, um humano, que é um ser social, viver separado da sociedade. É muito difícil aí, tá? Muito difícil. De balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que esse homem. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Não vão todos para o mesmo lugar? Está dizendo que se a pessoa não tiver o bem como ponto máximo da sua vida, era melhor ele tivesse sido um aborto, tá? Está dizendo que é o pensador aqui, o sábio, tá, gente? Se você não gostou, reclame com o pessoal lá de cima, que não fui eu que escrevi. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Jamais, né? A gente quer ter coisas. Eu tenho um Instituto Betel que vale, eu vou fazer umas comparações aqui, vale 100 mil reais, tá? Eu quero ter um Instituto Betel que vale 200 mil. E depois eu vou querer um Instituto Betel que vale 400 mil. Eu tenho um carro de 50 mil, eu quero andar num de 100 mil, daqui a pouco eu quero um de 300 mil, até chegar no carro mais caro que existe, sei lá,
Eu tenho uma bicicleta de 1.000, vou querer uma bicicleta de 3.000, depois eu vou querer uma bicicleta de 20.000, até chegar, acho que tem uma bicicleta que vale mais de 100.000 aí, né? Eu acho que tem sim, tá? Pensa, uma bicicleta que vale mais de 100.000, poxa vida. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo não se satisfaz a sua cobiça. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem? Só sábio. Pronto. Tá todo mundo debaixo do mesmo sol aí, tá? Essa é a vantagem aí que está dizendo aqui, ó. Ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Melhor é que os olhos veem do que o vaguear de cobiça. Isso também é vaidade e aflição de espírito, né? A gente fica muitas vezes olhando para tudo, inconformado com esse tudo, fazendo parte desse tudo sem entender que faz parte de um tudo, olhando para a natureza e achando que é separado da natureza. A gente acha que é. Então, tem uma claridade batendo aqui. Ah, é reflexo do sol lá da janela. Deixa eu ver se... Nós temos essa condição, não vai mudar muito, mas nós temos essa condição aí de olhar para as coisas, vaguear apenas pela cobiça, de querer ter mais, né? O marido quer ter 5 esposas, né? O cara que tem já um telefone mais humilde igual o meu, ele quer ter um iPhone 200, tá andando de, sei lá, de Chevette, já quer andar de Mustang Shelby. Nós somos maneiro demais. Tem uma casinha simples, mas é sua, aí quer morar no condomínio chique. Tem uma casa de 600 mil, mas quer uma casa de 6 milhões. Nós somos bem bacanas aí. Tudo que existe já há muito foi chamado pelo nome, e sabe-se o que é o homem. Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. Então ele está dizendo que tudo que existe já foi dado um nome, né? Copo, água, smartphone, ventilador, computador, Bíblia Sagrada, caderno, caneta, né? Essas coisas já foi dado o seu nome. E sabe-se o que é o homem, né? A filosofia grega, principalmente, ela trabalha muito em cima do que é o ser, né? O ser, né? O ente, o ser humano, o homem. A filosofia moderna fala muito sobre o homem, né? Como que é este ser que racionaliza, este ser que parece que se acha independente da natureza, mesmo fazendo parte da natureza, tá? Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. Percebe que às vezes a gente corre muito, acha que ninguém corre mais do que a gente, e vai se surpreender, porque tem sempre alguém que é mais forte, mais rápido, mais bonito, mais rico, mais poderoso, né? A gente às vezes acha que é alguma coisa, e está sempre quebrando a cara aí. Eu me lembro uma vez que eu estava correndo, eu comecei devagar, caminhando, depois eu comecei dando uns pequenos trotes e eu fui aumentando a distância, até chegar confortavelmente a 7, quase 8 quilômetros. E eu fiquei ali mais de 6 meses, né, num ritmo, 7, 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros. Aí um dia eu falei, eu vou acelerar o passo, eu acho que eu já tenho condição de acelerar, e eu comecei a aumentar o meu ritmo, né? Eu cheguei num ritmo legal, uma distância boa, eu me sentia confortável nessa distância. Aí eu tava me achando, nossa, eu tô correndo muito. Aí um dia eu ouvi uma voz falando assim com alguém assim, vai, vai, vai. Era um rapaz que vinha longe, lá atrás, mas dava para escutar o treinador dele gritando com ele, vai, você vai conseguir, vai. E eu olhava e aquele cara me alcançando e correndo, eu falei, meu Deus do céu, o cara tá correndo muito. E quando eu assustei, ele passou por mim, ele deu a volta e antes de eu completar o percurso, ele já tinha me alcançado de novo. Olha que coisa. A gente acha que é alguma coisa, a gente não é nada. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisto para o homem? Tem certas coisas que aumentam a vaidade, isso é fato, né? O dinheiro é uma dessas coisas, dinheiro, a fama, a riqueza. Deu uma repercussão semana passada sobre uma mineira aí, né, que estava dizendo que já era astronauta, alguma coisa assim, né? Saiu um monte de... Ela ficou famosa rapidinho aí. Ela fez um cursinho online, foi lá num tal lugar e fez um outro cursinho e tal, vestiu um uniforme, falou que era responsável por um projeto lá na NASA, deu uma repercussão, ela foi inteligente, ela alcançou, ela mexeu com o pessoal começou a falar sobre ela, com certeza as redes sociais dela bombaram,
E ela ficou na boca da mídia há algum tempo aí. Daqui a pouco some, acontece assim mesmo. A gente, bum, de repente some, porque o conteúdo é só aquilo ali. 15 minutos de fama, né? E que proveito há nisso, nesses 15 minutos de fama. Gente, vai passar. Vai passar. Hoje nós estamos com 20 anos, 30 anos, amanhã nós estamos com 60 anos. Como que passa? Hoje eu sou estudante, amanhã eu sou funcionário. E depois de amanhã eu vou ser aposentado. Como que passa, tá? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem durante os poucos dias da sua vaidade, aos quais gasta como sombra. Interessante falar sobre sombra, porque para Platão nós vivemos na sombra. As ideias estão todas formadas num plano de cima, num plano superior. Olha que coisa impressionante, tá? Que coisa impressionante. A gente gasta com a sombra. E para Platão, o que conta é o que está no nível elevado, no nível superior aí, que é a luz. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem vai declarar? O que vai ser depois? Vai saber, né? A Academia de Platão, que foi muito famosa na época dele, durou quase 1000 anos, tá? Quase 1000 anos. Os pensadores, os filósofos gregos antigos, igual Platão e Aristóteles, eles foram resgatados, presta atenção no que eu vou falar, tá? Eles foram resgatados na época da filosofia cristã. Os cristãos aí resgataram aí estes pensadores aí, tá? Senão estariam jogados em alguma gaveta, em algum lugar. E a gente provavelmente não ia ouvir falar desses caras aí. Caras muito importantes para a história, tá? História do pensamento. Capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento. Pensa, você olha para a pessoa e fala, olha, o fulano é trabalhador. Ou o contrário, né? Olha, o fulano é um preguiçoso vagabundo. Não é legal ser o trabalhador do que ser o preguiçoso vagabundo? Olha, o fulano é muito honesto. Olha, o fulano é muito estudioso. Olha, a fulana é uma mulher muito íntegra. Não é bacana esses rótulos, esses títulos que a gente recebe, né? É melhor a boa fama do que o precioso unguento. Unguento é uma espécie de óleo, tá? Espécie de perfume de óleo. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque finalizou o trabalho, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. É no luto que a gente vai refletir sobre a importância da vida. Quando você não tem saúde é que você vai refletir como que é importante ter saúde. Quando você não tem amigos é que você vai refletir como é importante ter amigos. Não é? É. Pois ali você vai ver o fim de todos os homens. Todo mundo vai passar por isso. Essa é talvez a única verdade, né? Que a gente pode dizer assim, isso é assim, pronto. As outras coisas a gente vai se adaptando, moldando, enquadrando, engessando, né? Mas a questão da morte não tem jeito não. E os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. As pelejas do dia a dia é que vão nos tornar pessoas mais fortes, tá? Pedir a Deus força. Ele nos deu batalhas a serem superadas. Pedir a Deus conhecimento. E Ele nos deu problemas para serem resolvidos. Pensou num negócio tão bacana como esse? Porque se tudo fosse só estender a mão e pegar, a gente não ia evoluir do tanto que evoluiu. A gente precisa evoluir ainda mais, né? A gente ainda tem muitos problemas sociais, psicológicos, filosóficos, humanos para resolver. Mas se a gente quiser, a gente consegue, tá? O coração dos sábios está na casa do luto. Está refletindo sobre amanhã nós vamos perecer, amanhã nós vamos morrer, amanhã nós vamos se desfazer aqui no pó, pó. E a gente precisa deixar um legado, tá? Uma marca. Veio de um jeito, vai voltar do mesmo jeito? Ou pior? Não, vem de um jeito. Aprende, vem para a escola, estuda e depois retorna melhor aí. O coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. Como é bom a gente levar umas cacetadas das pessoas que são sábias, né? É um aprendizado aí, tá?
do que ouvir a canção do tolo. Ah, isso aí tem demais. Você não precisava nem ter falado. Umas músicas que só Deus, tá? Músicas sem letra, músicas repetitivas, músicas que se tornam marchinhas que não servem para nada, a não ser deixar as pessoas idiotizadas. Assim como quase tudo na vida que a gente foi criando, é uma forma de nos aprisionar. Em vez de nos libertar, a gente se aprisiona. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Qual é o riso do tolo? Isso também é vaidade. O crepitar dos espinhos debaixo de uma panela é o fogão, né? Às vezes está cozinhando alguma coisa. Os espinhos que nos ferem podem ser colocados no fogão a lenha aí para fazer comida. Isto também é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão, né? Aquele peso, aquela angústia, aquelas questões que a gente não gosta muito de resolver, mas precisa ser resolvidas, tá? Isso nos interfere no nosso psicológico o tempo todo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. O fim das coisas, a finalidade. Eu estou escrevendo um livro, né? Então dá aquela sensação de que eu estou fazendo algo bom. E quando eu finalizar, eu falo, poxa, consegui, né? Assim como o culto aberto à comunidade, um culto cristão, um culto evangélico, uma cerimônia religiosa que está acontecendo. Quando ela finaliza, naquele exato momento que ela precisa ser finalizada, você entende que a missão foi cumprida ali, né? E o paciente é a pessoa que consegue esperar, do que o orgulhoso, que não só tem orgulho de si próprio, orgulho das suas coisas, aquele que faz melhor do que todo mundo e no final das contas acaba não fazendo nada. Não te apresses no teu espírito a irar-se, pois a ira abriga-se no meio dos tolos. Tá vendo? A raiva, eu já fui uma pessoa muito raivosa e eu comecei a trabalhar isso comigo ao longo prazo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, no futebol. Então eu fui trabalhando isso comigo, hoje eu consigo me dar-me melhor com essas situações. Às vezes dá vontade de amassar, mas a gente respira fundo, conta de 1 bilhão ao contrário, até 0, 1 bilhão, até chegar no 0, aí a gente consegue relaxar. Não digas porque foram os dias passados melhores do que estes. A gente tem o costume de falar, né? Nossa, no meu tempo era muito melhor do que hoje. Não, seu tempo passou, ficou na história, agora são outros momentos, outros tempos, né? A gente tem o costume de fazer isso. Pois nunca com sabedoria isto se perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vêm do sol. Interessante que ele tá comparando a sabedoria com uma herança, né? Como se fosse um prêmio, uma dádiva, né? Um bem adquirido aí com o tempo. Né? A sabedoria se consegue com o tempo e a herança você consegue com o tempo. Né? A gente só recebe herança quando um parente muito rico da gente vai embora e deixa alguma coisa pra gente. Uma fazenda, uma empresa tipo do Elon Musk, construtor de foguetes, né? Tão boa é a sabedoria como a herança. Olha que interessante. A sabedoria, versículo 12. A sabedoria serve de sombra, dá um refrigério, né? Dá um frescor na alma. Como da sombra serve o dinheiro. Tá? E comparando mais uma vez a sabedoria ao dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é o que dá vida ao seu possuidor. A excelência da sabedoria é saber utilizar aquela ferramenta, aquela estrutura mental, psicológica, teológica, filosófica, este conhecimento prático, este conhecimento técnico em favor de si e de quem está à sua volta. Ele está dizendo que isso é muito bom, tá? Dá vida ao seu possuidor, né? A pessoa que instrui, a pessoa que ensina, um bom professor, um bom motorista, um bom arquiteto, um bom médico, né? Uma boa dona de casa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, né? Essas coisas são edificantes. Atenta para a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Hein? Já pensou?
construiu aí uma montanha, vamos pegar o Monte Everest, tem como chegar lá e falar, vou consertar isso aqui. Ah, para, não, vou aumentar mais alguns metros aqui para ficar mais alto do que tudo que existe, vou fazer um prédio lá em cima, para que já tem aquele algo extraordinário lá, né? Ah, eu vou mergulhar nas profundezas do oceano, no lugar mais profundo, né? Se eu não me engano, as fossas marinas, eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, e vou cavar ali mais 50 metros. Para quê? Já foi construído dessa maneira, né? Ah, eu vou colocar um pouco de energia no sol, para ficar um pouco mais iluminado. Não vou mudar a cor da luz do sol, né? Tem coisas que não precisa, né? Vou melhorar a atmosfera do planeta Terra. Vou mudar a gravidade, uma gravidade um pouco mais suave, para a gente não sofrer tanto com a força da gravidade. Gente, as coisas já foram construídas assim e a gente fica tentando aí endireitar aquilo que Deus construiu perfeitamente. No dia da prosperidade, goza do bem. Tá? Mais uma vez, sempre fala sobre o bem, sobre a luz, né? sobre a força, sobre vaidade. Né? Mas no dia da adversidade, considera. Deus fez a este em oposição àquele. O contraste entre um e outro, o tempo todo. Né? Sempre vai ter bom, mal, alto, baixo, forte, fraco, homem, mulher, branco, preto, dia, noite. Sempre vai haver positivo, negativo. Né? Sempre vai haver, né, estas polaridades, né, estes contrastes aí entre um e outro. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É impossível a gente descobrir, né? A gente tem um vislumbre, né? Existe uma ideia de céu e também existe uma ideia de infernos. A gente não sabe exatamente como é, mas a gente tem umas noções, tá? Está escrito num papel, então provavelmente, do jeito que está escrito, foi um humano que escreveu com as suas percepções humanas. Espiritualmente falando, a gente não tem ideia como que será. Será que nós vamos com esse corpo especial, um corpo espiritual, um corpo feito de energia? Como que é o céu? É monótono, é legal, é chique? A gente vai viajar pela vastidão do universo? Vai viver num lugar onde só tem luz? Não sabemos, né? Não temos ideia. Temos uns vislumbres aí. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, nos dias da sua vida, nos dias da sua vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Vai acontecer, tá? A gente, mesmo sendo correto, a gente vai se lascar. Pode acontecer. E há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. E tem gente do mal que vai se dar bem. Você fique sabendo disso. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Então, percebe? Não seja muito sábio, não precisa você se mostrar que é muito sábio. Tenha temperança, tenha equilíbrio, né? Tenha um prazer. Os estoicos, né? Os estoicos, pensamento antigo aí, né? Filosofia antiga, tinha a ideia de os estoicos tinham a ideia de um comportamento moderado, né? Equilibrado, né? Para a gente poder viver melhor. E a gente precisa muito disso aí, tá? Dessas ideias aí. Bom é que retenhas isto, e daquilo não retires a tua mão. O homem que teme a Deus escapa de tudo isso. Aí nós vamos lá nas bênçãos de Moisés, Deuteronômio, capítulo 28, se eu não me engano. Tem lá as bênçãos. Se você seguir a Deus, você vai ter só coisas boas aí. E tem o outro lado também, né? Se você seguir errado, vai ter as maldições aí. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Olha, isso aqui também é interessante. Para o Platão, se eu não me engano, para o Platão, os governantes, né, os reis, os monarcas, né, o pessoal da aristocracia, as pessoas que governavam as cidades, elas deveriam ser sábios. Olha que interessante como que a filosofia judaica, a filosofia hebraica, a filosofia israelita, vamos dizer assim, né, a filosofia dos escritores da Bíblia estão em conformidade com a filosofia grega, né?
A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há homem justo sobre a terra. Olha que interessante. Que faça o bem e nunca peque. Gente, o único que passou por aqui, que eu defendo, que não pecou, se chama Jesus Cristo. Se você está indo em algum lugar que a pessoa está dizendo que ela não peca, eu acho melhor você repensar o lugar onde você está indo. Que não tem como nós, os bonitos humanos, comedores de arroz e feijão, tomadores de café, não pecarmos, tá? Impossível. Irmão Gerson, eu sigo todos os mandamentos. É mesmo? Tem certeza? Pensa direitinho antes de falar isso. Outro dia um dos meninos falou que tem um pregador famoso, ele é famoso aí, tá? E ele fala que ele não tem pecado. Aí na hora que me perguntaram, irmão Gerson, o que você acha? Falei, olha, difícil, né? A gente já está exalando gás carbônico, eu respiro oxigênio, que está me dando vida, e coloco para fora gás carbônico, que está matando vida. Se ficar em mim, vai me matar. Percebe? Eu tô liberando veneno. Olha que coisa impressionante, tá? Só de respirar eu já estou pecando. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não apliques o teu coração às palavras que te disserem, para que não venhas a ouvir o que teu servo te amaldiçoa. Pois sabes no teu coração que muitas vezes tu mesmo amaldiçoaste os outros. Nossa! Isso aqui serviu para mim. Poxa vida. A gente olha atravessado para as pessoas. Pessoas que até tentaram nos prejudicar. O certo seria a gente estar orando por essas pessoas. Mas a gente está tentando amaldiçoar. Gente, aquilo que está fora do seu alcance, deixa para Deus resolver. Tem coisa que está fora do nosso alcance. Meu pai está com problema sério de saúde. Hemodiálise. Problema sério no estômago. Um tumor. Não se sabe qual dos dois vai matar ele. Né? Por enquanto, ele está firme e forte, caminhando. Eu não sou médico, não tenho hospital, não tenho plano de saúde chique. Eu tenho que orar e estar ao lado dele da melhor forma possível. Né? Às 10 horas eu tenho que ir lá, 10h30 eu tenho que ir lá na hemodiálise do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora, para buscar ele. É o que eu consigo fazer. Né? Tem coisa que está fora do nosso alcance. Pois sabes no teu coração que muitas vezes tu mesmo amaldiçoaste os outros. Tudo isto inquiri com sabedoria, e disse, sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. Percebe que ele está buscando sabedoria, e quanto mais sabedoria, ele entende que a sabedoria está longe dele. Ontem um dos meninos falou que eu serviria para ser professor. E o meu cunhado Pablo, que é professor, me disse que eu também seria um bom professor. Mas quanto mais eu busco sabedoria, mais eu entendo que eu estou longe da sabedoria. Mais eu entendo que eu seria um péssimo professor. Porque eu sou, vou usar uma palavra que a minha esposa não gosta, eu sou horrível, eu sou pecador. Preciso melhorar cada dia um pouco mais. Tudo isto inquiri com sabedoria, e disse, sabedoria adquirirei. Olha, está buscando mais sabedoria. Longe está o que já se foi, e muito profundo quem o achará. Longe está o que já se foi, ficou no passado. Não tem como fazer mais nada. Ontem a gente comeu lá na roça um caldinho de mandioca com linguicinha, com pedacinhos de... Nossa, que delícia! Tem como eu comer de novo? Sim, mas não vai ser o mesmo que foi ontem. Ontem foi ontem, ontem passou. É ou não é? Fomos no culto no sábado. Tem como eu ir lá no culto no sábado de novo? Tem, mas no futuro. O culto que houve sábado não tem como mais eu ir nele, que ele já passou. O culto de ontem, no domingo, dia 22/6, tem como eu ir lá nele? Tem, mas no futuro. O de ontem eu não consigo mais ir nele. Eu até lembro que houve o culto, mas eu não tenho como reviver o culto que aconteceu ontem. Percebe? Assim determinei em meu coração saber, inquirir e buscar a sabedoria e a razão. E conhecer que há a perversidade e insensatez, e a estultícia é loucura. Estultícia é estupidez, né? A estupidez é uma loucura. As pessoas
parecem que de alguma forma preferem ser estúpidas do que serem pessoas comuns em harmonia com a vida, né? Achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços. Tá falando de quê? Sexualidade. Claro que é. Pro homem, você pensa na mulher, tá pensando em quê? Sexo. Hoje, irmão Gerson, não pode falar essas coisas. Olha, eu sou homem. O homem olha para uma mulher bonita, a cabeça dele já viaja. Se tiver com uma roupa apertada, uma roupa justa, uma roupa indecente, a cabeça dele vai longe. É automático, é impressionante. Por mais que você se corrija, por mais que você se corrija, por mais que você se corrija, essas coisas vêm como uma seta inflamada no coração dos homens, tá? Se você é homem e isso não acontece com você, coloca aí nos comentários, irmão Gerson. Eu me controlo, eu até olho, eu até prestei atenção na tatuagem no tornozelo do pé esquerdo dela, mas eu não fico pensando não. Coloca aí se você consegue, né? É complicado. Para um homem é complicado. Complicado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa, o pensamento viaja, ele sai daqui, ele avança sem controle. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. A pornografia nos prende, né? A vida noturna nos prende, as redes sociais nos prendem, a tela nos prende. Eu tenho um horário, depois de testar o horário, eu encosto o smartphone para lá, eu só vou ver no outro dia, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e fica lá. Coloco ele no silencioso. Esse aqui nem toca, esse que eu estou usando. Está com problema no alto-falante na hora de receber mensagens de WhatsApp e ligação. Tem que andar com fone no bolso aqui para atender. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa, fazendo umas comparações, né? Quente, frio, alto, baixo, humor, natureza, o ser humano, planeta Terra, Marte, universo, fazendo essas comparações. A causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. O que a minha alma ainda busca? O que a sua alma, você, você que ficou me olhando meio assim, o que esse careca tá falando? Você, o que sua alma ainda busca? Pensa nisso. O que a sua alma quer? Você, o que você pensa do amanhã? O que vai ser amanhã? Amanhã eu vou levantar, vou no banheiro, vou tomar meu banho, vou escovar meu dente, vou sair para o trabalho, ou para a escola, ou para a academia, e depois da manhã eu vou repetir tudo de novo. Será que é só isso a nossa vida? Será que não tem mais coisa aí? Pensa nisso. Será que não tem mais coisas? Será? Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Aqui ele está fazendo uma comparação machista, é claro, né? Estamos falando de uma religião totalmente machista, assim como é o cristianismo, assim como é o budismo, assim como é o islamismo. As religiões em si, elas são machistas, tá? A mulher está sempre, né? A mulher está sempre por aqui, o homem está sempre por aqui. Quem que comeu o fruto? Foi o Adão? Não, foi a Eva. O Adão comeu depois por causa da Eva. Né? Então nós estamos sempre tentando subjugar as mulheres o tempo inteiro. Todos os grupos que surgem. Nós vamos criar esse movimento aqui para apoiar as mulheres. Será que é mesmo? Será que está apoiando mesmo as mulheres? Ou está fazendo as mulheres bater de frente com os homens? Né? Sabe? É isso. Isto tão somente achei. Deus fez ao homem reto, mas os homens buscam muitas astúcias. Quem é como o sábio? Gente, é isso. Por hoje é isso. O sábio, né, o livro de Eclesiastes, ele é muito bom, muito. Gente, eu estou sempre lendo o livro de Eclesiastes. Gosto muito também do Isaías. E o Novo Testamento. Falou de Jesus. Ontem eu falei aqui com os meninos, tá? Para concluir a nossa fala. Eu disse, se um dia vocês chegarem aqui, o portão estiver aberto, e vocês ouvirem dizer que as pessoas mais importantes somos o irmão Gerson e a pastora Simone, vão embora, não voltem mais. Eles ficaram tudo olhando assim. Os meninos ficou tudo olhando.
Porque a pessoa mais importante para nós, não só do Instituto Beneficente Betel, é Jesus Cristo. Esse sim, íntegro, honesto, trabalhador, esforçado, entregou-se pela humanidade. Esse sim. Se você chegar aqui, nós estivermos falando que Jesus é mais importante, fique. Se for o cara mais importante, o careca marrom, irmão Gerson, vá embora, não volte nunca mais, tá? É isso por hoje. Nós vamos parar por aqui. Anota aí no seu super caderno. Olha que caneta da tia Simone, olha. Nós paramos no próximo encontro no capítulo 8. Capítulo 8. Que Deus abençoe você, nosso inscrito, nossos maravilhosos inscritos. Estamos muito agradecidos aí por mais um dia de vida. Que Deus possa nos fortalecer. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia. Que Deus abençoe a minha cidade, Juiz de Fora, minha cidade. Quem dera se eu tivesse uma cidade. Deus abençoe Juiz de Fora, a nossa cidade, abençoe os moradores, as pessoas que vêm visitar. Abençoe os encarcerados, abençoe, ilumine, incomode as pessoas em situação de rua, os mendigos. Visite aí os usuários de droga, incomode, oriente os nossos jovens, mostre um caminho, uma direção. Abençoe os professores, os operários da construção civil, os responsáveis pelas clínicas, maternidades, os hospitais, os enfermeiros, os operários em geral dos hospitais, todos vocês. Que Deus nos abençoe. Você que é mulher, Deus abençoe as donas de casa, essas guerreiras que não param de trabalhar nenhum minuto. Que Deus abençoe as crianças, os idosos, abençoe aqueles que têm nos ajudado. Que Deus abençoe os nossos 532 inscritos. 532 inscritos. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. Se você puder, se inscreve aí, ajuda a gente. O nosso trabalho social é com crianças, adolescentes e jovens. Tem os vídeos deles aí. Dá uma olhadinha, vê se o nosso trabalho compensa. Se inscreve, compartilha. Se inscreve de novo, compartilha de novo. E assim a gente fica muito feliz com a sua ajuda. Muito obrigado, Deus. Valeu, gente.